Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo que nasceram para ser, que realmente têm um propósito, olham para frente, têm uma espiritualidade elevada e buscam se fortalecer todos os dias para que a gente possa, sim, trabalhar a nossa expansão da consciência, trabalhar a ética, sendo verdadeiros e construindo tudo aquilo que a gente deseja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia 21 de abril, hoje é feriado de Tiradentes aqui no Brasil. Talvez você trabalhou, talvez você chegou em casa depois de um dia de trabalho, talvez o teu feriado, né, foi prorrogado, você realmente continuou, né, em feriadão, fez feriadão de Páscoa, de Tiradentes, vai voltar para o trabalho amanhã, que tua volta para o teu trabalho seja assim de muita alegria, de muita expansão e de muita prosperidade. Hoje a live foi uma live meio que surpresa, né? Eu pensei um pouquinho durante o dia e decidi fazer essa live trazendo as profecias para os próximos anos, para os próximos meses, diante do desencarne do Papa Francisco. Hoje de manhã nós levantamos, acredito que você também levantou e se deparou com essa notícia, uma notícia muito surpresa para todos nós. Diante que nós vimos ele ontem na missa de Páscoa, né, deu a bênção, né, passeou lá pela Praça de São Pedro, no Papa Móvel, se encontrou com o vice-presidente americano e acabou, né, que na madrugada, 2h35 da madrugada, horário de Brasília, 7 e pouco lá na Itália, o Papa Francisco veio a desencarnar. E diante o dia de hoje, muitas notícias, muitas teorias, muito se falou sobre as profecias, o que está acontecendo no planeta, o que vem pela frente. Então é sobre isso a live de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Nostradamus, vamos falar um pouquinho sobre São Nicolau, né, que foi um bispo aonde trouxe, né, fortemente a questão do último Papa, deixa só com São Malaquias, não São Nicolau, São Malaquias, eu estou olhando aqui meu notebook, onde estou com todas as informações, onde eu vou passar as fontes para vocês, porque nós precisamos sim questionar tudo aquilo que eu trazer aqui, eu questiono bastante, né? Questionar, não tomar tudo como verdade, mostra que nós temos a mente aberta. Então, por mais que nós olhamos para a história, percebemos que muitas coisas estão fechando, muitas coisas estão acontecendo, procure questionar. Então, tudo que eu trazer aqui, né, os sites, as informações, os livros, né, busque sim filtrar as informações, sempre filtre. Ah, mas a pessoa falou, né, vou tomar como verdade. Não, calma, filtra, observa, sente, pesquisa, busque outros pontos de vista, porque é sempre importante a gente não ficar aqui, ó, naquela, botar a viseira aqui e só olhar um ponto. Nós precisamos olhar o todo, sair da caixa. Então, todas as previsões de São Malaquias, Nostradamus, o que a Bíblia também fala, né, um pouquinho lá sobre o Tratado de Latrão, o que isso tem a ver. Chico Xavier também, será que falou sobre isso diante da transição agora para um novo Papa? É sobre isso que nós vamos conversar na live de hoje. Eu já te peço que quem está ao vivo vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. Eu te peço que você manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo chegue. E quando você curte o vídeo, o Instagram mostra que o conteúdo é legal, que o conteúdo é bacana e essa live começa a ser mostrada para mais pessoas. E lá no final da live tem orientação do tarô para a sua vida, né? Como é que vai ser os próximos meses? Como é que vai ser o próximo ano? Próximo ano não. Como é que vai ser esse ano? Né? Já o próximo ano não. Ainda falta muito, né, para 2026. Né? Como é que vai ser os próximos meses diante disso? Então lá no finalzinho da live
tem orientação do tarô para você. Então já vai botando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Nessa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai lá também para o meu canal no YouTube, se as plataformas não derrubarem a live, tá? Porque tem muitos colegas nossos, terapeutas, estudiosos, que estão falando bastante sobre as profecias, estão falando esse tema e as lives estão sendo derrubadas. Os vídeos estão sendo derrubados, estão saindo do ar. Então, pode acontecer da live ser derrubada. Então, assiste agora ao vivo, né? Se a live vai ficar gravado, vou deixar gravado aqui no Instagram, vou deixar lá no YouTube, mas caso as plataformas derrubarem, né, não tem o que fazer. Então, por que as plataformas derrubam? Por ser um assunto bastante delicado, por muitas vezes, né, o governo não querer que a gente saiba determinadas informações, então acontecem de derrubar vídeos, lives das pessoas. Mas nós somos fortes, nós estamos aqui com um propósito de sermos felizes, de tirar a viseira, de não ficar aqui ó, só olhando para um ponto, mas poder olhar para o todo. Quero dar boa noite para a Tâmara, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite e coloca aqui nos comentários o que você percebeu, o que você está percebendo diante de tudo que está acontecendo no planeta. Eu acredito que você, como eu, nós estamos percebendo que o planeta está mudando, que algo realmente está diferente, que as coisas não estão tão claras. Tem muita coisa escondida, claro, que o governo oculta, que a igreja oculta, mas as energias planetárias nós estamos percebendo que estão bastante densas. E tudo que vem acontecendo diante da parte climática, política, econômica, estão dando sinais que uma grande transformação está prestes a acontecer. Isso nós chamamos da transição planetária. O momento em que a Terra passa de um plano, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Porém, perante esse percurso, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas estão acontecendo. Emmanuel fala a Chico Xavier que a Terra estaria já num planeta de regeneração em 2057. Então é muito pouco, é um tempo muito pequeno. Mas diante desse tempo, quantas coisas já não terão acontecido? Será que a humanidade vai aprender pelo amor? Ou será que vai aprender pela dor? O que você acha sobre isso? Passamos pela Covid, será que a humanidade aprendeu? Ou se simplesmente as coisas voltaram ao normal? É necessário a gente pensar, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Mas eu acredito que dificilmente, espero estar errado, dificilmente a humanidade vai aprender pelo amor, que as pessoas vão estar pacíficas, que a paz vai reinar, que todo mundo vai estar de mãos dadas. Quando a dor bate, quando a água bate na bunda, realmente começa a pegar as coisas, não é esse ditado? Então eu acredito que vem muitas coisas pela frente, sim, diante dessa transição, e nós vamos olhar diante das previsões, porque tem muita coisa que está prevista para acontecer a nível global, a nível Brasil, mas principalmente também a nível espiritual. Como é que está a tua espiritualidade? Você é uma pessoa espiritual ou você é uma pessoa religiosa? Qual que é a diferença? Espiritualidade. Você pega as informações, você filtra, você analisa os contextos das religiões e você vive uma espiritualidade. Você não vai ficar aqui, com a viseira, você vai olhar o todo. Religião. Tem uma imagem, muito interessante que mostra a religião, um peixe no aquário, dentro daquele aquário. Espiritualidade te mostra no mar. Te mostra que você tem a infinitude de nadar à vontade e de espairecer novos horizontes. Então é importante nós vivermos isso. Espiritualidade. Se você é católico,
evangélico, espírita, maravilhoso. Viva a tua espiritualidade, viva a tua crença, viva a tua fé. Porém, esteja sim aberto a conhecer as outras crenças, a observar o que os outros pregam, para você entender também, não ficar com julgamentos, não querer julgar, não querer ficar apontando o dedo. Quando você aponta o dedo, tem 3 que apontam para você. Então a verdadeira fé é você o quê? Viver o amor, e a filosofia é fazer o bem. No momento que você compartilha o amor, compartilha a bondade, pratica o bem diante de todos, da natureza, dos animais, das pessoas, tenha certeza que você está conectado com o próprio Criador. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, não deixa de curtir, de mandar aviãozinhos para os teus amigos. Coloca no grupo da família, olha, live das previsões, o que vem pela frente, o que o desencarne do Papa Francisco nos alerta diante daquilo que está para surgir. Hoje de manhã, no Café com Terapia, eu falei um pouquinho, adiantei algumas coisas, mas senti de fazer essa live para trazer esse conhecimento para vocês, e que são materiais que eu estudo, que eu me dedico, mas que eu filtro bastante. Então, que você possa filtrar também bastante informações de tudo que a gente vai falar na live de hoje. Eu já te convido para que de segunda a sexta, das 7 às 7h30, tem Café com Terapia ao vivo comigo aqui no Instagram, onde a gente fala sobre propósito, missão de vida, astrologia, terapia, espiritualidade. Falamos sobre diversos temas para iniciar o nosso dia com muita positividade. Então, de segunda a sexta, das 7 às 7h30, um Café com Terapia. Te convido a estar comigo, a tomar seu café da manhã ao meu lado. Então, iniciando, falando um pouquinho sobre as profecias. O que você percebe quando você escuta esse termo, profecia? É algo bom? É algo que realmente te assombra? É algo que te deixa com medo? É algo que você fica ansioso por aquilo que está acontecendo? Procure analisar que as profecias, elas podem sim ocorrer, elas podem realmente seguir o seu curso e acontecer conforme aquilo que foi escrito, aquilo que foi dito, ou as mudanças podem ocorrer no meio desse percurso. Então, são energias, são caminhos. Então, observa isso. Essa live não tem o intuito de apavorar ninguém, não tem o intuito de colocar medo em ninguém, tem o intuito de instigar a nossa curiosidade, instigar a nossa inteligência, a nós pesquisarmos, a nós estudarmos e analisarmos tudo o que está acontecendo no nosso planeta. Quero dar boa noite para a Vivi, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai colocando o seu boa noite e vai mandando aviãozinhos. Vai curtindo e vai compartilhando. Quero dar boa noite para a Fabi, que também está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E no final da live tem orientação do tarô para a sua vida, para os próximos meses, o que vem pela frente na tua realidade. Orientação do tarô lá no final da live. Então, fica comigo até o final da live para que você conheça um pouquinho mais das profecias e receba lá no final uma orientação do tarô. Quero dar boa noite para a Dai, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Iniciando então. Hoje, o planeta amanheceu com a notícia que o Papa Francisco desencarnou. Foi uma notícia bastante surpresa para todos nós. Acredito que você ficou surpreso, eu fiquei surpreso, mas nós precisamos olhar que o Papa Francisco era já um senhor de 88 anos, com a saúde debilitada, e que se esforçou, desde o início do seu pontificado, desde toda a sua caminhada como padre, bispo, arcebispo, cardeal, a olhar para os pobres, a pregar o amor, a levar Jesus aos corações. Mas diante da morte do Papa, muitas coisas começaram a realmente dar aquele gatilho de alerta, para que a gente ficasse atento àquilo que está ocorrendo, àquilo que está para ocorrer. E uma das profecias que
veio à tona no dia de hoje, mas isso já se remeteu a 2025 no todo, diante das profecias de Nostradamus. Talvez você conheça o profeta Nostradamus, né? Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus. Ele escreveu um livro lá em 1555, intitulado, né, As Profecias. E esse livro ele é muito estudado até hoje e tem muitas, né, das palavras, dos trechos que Nostradamus, né, escreveu. Ele trouxe previsões que realmente ocorreram. Nós vamos olhar ao longo da história, são questões que ocorreram. Mas depois que aconteceu, as pessoas vão lá, olham e batem, isso aconteceu, Nostradamus escreveu isso e isso aconteceu. São, claro, situações. Tem pessoas que estudam, né, a fio, a história, o livro de Nostradamus estão totalmente conectadas a tudo que acontece no planeta, aquilo que aconteceu. Então, mostra a questão da ascensão do Hitler, mostra a questão da queda das Torres Gêmeas, né? Teve muitos acontecimentos que aconteceram no planeta e depois, né, mostraram que Nostradamus trouxe essas informações em 1555. Pode ser coincidência? Pode. Então a live aqui é para a gente questionar também, né? Não é para a gente pegar tudo como verdade. Então questione, seja uma pessoa inteligente. Nós somos inteligentes, nós somos seres que Deus nos deu inteligência para a gente pensar, raciocinar. Não tome tudo como verdade. Primeira coisa, questione. Questione tudo que está escrito, questione tudo que eu vou falar aqui, questione, tá? Vá procurar, vá pesquisar. O objetivo não é causar medo, é instigar a todo mundo também a olhar para as profecias e buscar entender cada vez mais sobre isso. Já quero dar boa noite aqui. Quero dar boa noite, deixa eu ver quem está ao vivo. O Evandro está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. A Roseli também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Maria também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo e vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. Essa notícia aqui, ela está lá no site da Globo, no site do G1, tá? A notícia de hoje, sobre as profecias de Nostradamus. Profecia de Nostradamus, que indicaria derrocada da Igreja Católica, vem à tona após a morte de Papa Francisco, né? Então, essa é a manchete de hoje, aonde traz essa questão do astrólogo francês Michel de Notre Dame, né, conhecido como Nostradamus. Ele trouxe as quadras. Ele escrevia 4 frases, é conhecida como quadras. Quero dar boa noite para a Marineide, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ele traz a seguinte informação. Com a morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará com atividade mordaz. Diz o trecho que vem sendo atrelado à autoria de Nostradamus. Então, é um trecho que abordaria a morte de um papa muito idoso no ano de 2025. Nós estamos em 2025. Hoje é 21 de abril de 2025. Então, esse trecho, ele se enquadra fortemente a questão do Papa Francisco. O Papa Francisco foi o 4º Papa mais velho a desencarnar, diante do seu pontificado. Fazem muitos anos que outros papas desencarnaram. Teve papas que morreram com 93, que foi o mais velho, acho que foi Leão XIII. Depois teve outros que morreram com 90, 91, e o Papa Francisco desencarnou com 88 anos. Então, Nostradamus teria previsto a morte do Papa no ano de 2025. E a gente precisa observar isso. Com a morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. O que a gente precisa observar? Um romano. Então, pode ser que o próximo Papa seja o quê? De uma origem romana.
pode ser um papa italiano, pode ser um papa de origem europeia, pode ser um papa que tenha descendentes da Itália, pode ser, são suposições. Agora vai acontecer o conclave, né? Vai ter o sepultamento, vai ter o conclave, então a princípio acredito que ali na metade de maio nós já vamos ter um novo papa. E aí a gente pode observar essas profecias, se realmente elas são reais, se elas vão se cumprir, ou, né, um outro papa com uma características totalmente diferente disso possa, né, se fazer presente. Então, um romano de boa idade será eleito. Essa boa idade, alguns intérpretes, né, trazem que é um papa mais jovem. É um papa que é mais jovem. Outros já dizem, um romano de boa idade. Será que é um papa mais velho? Pode ser. Isso vale da interpretação daquilo que você lê. Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará. Então, o que a gente observa aqui? Se é um papa mais velho, um papa de boa idade, isso está trazendo uma informação que é um papa mais idoso, aí já entra em contradição com a segunda parte, que diz que por muito tempo reinará. Então, será um papa que, por muito tempo, então já não condiz com um papa idoso, condiz com um papa mais jovem, entre 50 e 60 anos, para ter um bom tempo diante da sua própria história, o seu próprio pontificado. Então, isso é uma questão que a gente precisa observar diante da profecia de Nostradamus. Outra questão, né, que a gente precisa enfatizar, aqui Nostradamus, eu estou olhando aqui no site da Globo, tá, o g1.globo.com, ele fala um romano de boa idade. Então já traz alguém de Roma, um italiano, alguém com descendência italiana, alguém com descendência europeia. Porém, aí casa com uma informação lá de São Malaquias. Quem foi São Malaquias? São Malaquias foi um bispo em que ele era médium, que ele profetizou, canalizou, psicografou 112 papas, desde Celestino II, eleito em 1143, até Pedro II. Tá? Então seria essa questão que a gente precisa observar. São Malaquias foi um monge, né, bispo, que canalizou essas informações. São Malaquias trouxe, então, 112 papas, desde Celestino II. Então, a partir de Celestino II, iria existir 112 papas. Quem é o número 112? É o Papa Francisco. Segundo São Malaquias, o Papa Francisco seria o último Papa da Igreja Romana. O elemento mais intrigante da profecia dos papas é que a lista termina com um último pontífice. Segundo a revelação de São Malaquias, o Papa seria chamado de Pedro II. Está ligado ao seguinte dístico. Aqui é o site do UOL, tá? Referências, notícias.uol. Então, publicado também no dia de hoje. Aqui, palavras de São Malaquias, segundo as previsões. Na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o romano. Será que tem distinção, tem coincidência com aquilo que a gente viu de Nostradamus? Na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o romano, que apacentará suas ovelhas entre muitas tribulações. E, terminadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída e o tremendo juiz julgará o seu povo. Fim. Aqui vale nós ressaltar que São Malaquias trouxe que existiriam 112 papas antes do fim do mundo, antes de Deus julgar o seu povo. E essa descrição
ela é retratada a Papa Francisco, que seria o último Papa. Mas será que houve algum erro ali na contagem de papas? Essa descrição, será que está errado? Será que pode vir um próximo Papa e trazer realmente essa questão do romano? Alguém adotar o nome de Pedro também, porque só existiu um Pedro, o apóstolo Pedro. Depois, os que vieram a seguir dele nunca adotaram o nome Pedro em respeito a São Pedro. Mas pode, não é previsto dentro do catecismo que alguém não pode, um papa eleito não pode adotar o nome de Pedro. Mas essa descrição, ela se entende ao Papa Francisco, por quê? Porque diante da questão principal, o Papa Francisco, ele adotou o nome de Francisco. Francisco trouxe São Francisco de Assis, que, ligado à questão do próprio São Francisco, ele tinha o nome que se chamava Giovanni di Pietro di Bernardone. Depois ele adotou o nome de Francisco. Pode ser coincidência? Pode. Ou simplesmente alguma questão. Não adotou o nome Pedro, adotou o nome de Francisco, mas São Francisco tinha o nome Pietro, que é italiano, mas tinha o nome Pedro no nome. Então, é algo que a gente precisa observar diante disso. O que essa profecia de São Malaquias também nos traz a seguinte informação. Pode surgir um novo Papa que venha trazer uma forte questão do nome Pedro, alguém de Roma, alguém que possa realmente ser italiano, ser europeu. A minha ideia, tá? Isso é meu, é pensamento meu, não tem nada a ver com profecia, não tem a ver com tarô, não tem a ver com nada. Um dos nomes que eu acredito, posso estar totalmente errado, que possa ser o próximo Papa, é o cardeal Pietro, deixa eu procurar, Pietro, me esqueci o nome dele. Só me lembrei o nome primeiro, né, que é o meu. Cardeal Pietro Parolin. É uma suposição minha, tá? É uma suposição minha, da minha cabeça. Fontes da minha cabeça, tá? Isso é uma suposição minha. Que esse cardeal Pietro Parolin pode ser o próximo Papa. Ele traz o nome Pietro. Ele pode, claro, adotar um outro nome diante do conclave, porém, ele é romano, ele é italiano. Então, é uma ideia minha. Mas existem vários, ali tem 7 brasileiros que estão aptos a votar, estão aptos a se tornarem papas. Tem cardeais da África também, que trazem uma energia muito forte de aprovação, cardeais da Ásia. Então, só realmente a espiritualidade sabe quem vai ser o próximo Papa. Mas, então, há uma ideia minha que Pietro Parolin possa ser o próximo Papa. Se eu estou certo, não sei. Né? Então, é uma suposição para que a gente possa pensar. Então, São Malaquias trouxe uma lista de 112 papas e trouxe que depois do último Papa, dos 112, seria o fim do mundo. Será que o mundo vai acabar? Não acredito que o mundo acabe, mas aí diante do quê? De uma grande transformação, de uma grande mudança planetária começa a ocorrer. Quero dar boa noite para a Márcia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite. E se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, o que você acha? O que você está percebendo da questão da coincidência, Nostradamus, São Malaquias? O que você está pensando? Você acha que realmente o fim do mundo está próximo? Então, a gente precisa realmente observar todos esses pontos. Se após o Papa Francisco, então, vier mais um Papa,
ele pode vir propriamente de Roma, romano, Europa, ou uma descendência europeia muito forte. Então, são duas profecias. Aqui Nostradamus trouxe que um romano se sentaria no trono. São Malaquias trouxe 112 papas, só que termina em Papa Francisco. Aí tem as coincidências. Francisco foi um papa jesuíta. Francisco, o nome do São Francisco que foi trazido, mudou, era Giovanni di Pietro, de Balatone. Então são muitas coincidências. Pode se referir ao Papa Francisco? Pode. Ou pode se referir ao próximo Papa que vem pela frente. Então, são características, são previsões, ideias que podem vir a partir disso. Quero dar boa noite para a dona Marli, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E existe uma previsão lá do Apocalipse. Quem já leu o Apocalipse? Quem já leu o Apocalipse ali na Bíblia? O Apocalipse, ele é um livro que precisa ser lido com bastante atenção e ser observado toda a simbologia dentro dele. Não tem que ser olhado ao pé da letra. Cada palavra, cada frase, existe uma simbologia por trás. E o que o Apocalipse tem a ver com a questão do Papa, com o desencarne do Papa? Lá em 1929, aconteceu o Tratado de Latrão. Latrão, não é ladrão, Latrão. Foi um documento assinado entre o Reino da Itália, a Santa Fé, a Igreja Católica, que conduzido, por Benito Mussolini e pelo Papa Pio XI, o acordo colocou fim à questão romana e ao desentendimento que existia entre o governo italiano e a Igreja Católica desde a metade do século XIX, aonde dentro do Tratado de Latrão trouxe que o Vaticano, a partir de 1929, ele passaria a ser independente. Ele não responderia mais à questão do Reino da Itália. Ele teria sua própria independência. Ele seria um país. Então, ele é o menor país do planeta, é o Vaticano, é o Estado do Vaticano. Então, em 1929. E, a partir do Tratado de Latrão, conta-se alguns papas. E algumas pessoas, alguns médios, filósofos, teólogos, trazem que o Tratado de Latrão tem conexão total com Apocalipse 17. Deixa eu observar onde que está aqui. Aqui o sentido, lá Apocalipse 17, a partir do capítulo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. No Apocalipse, mulher é o quê? Igreja. Tá? Apocalipse, quando fala de mulher, fala-se de igreja, instituição. Os 7 montes são 7 colinas. Roma, ela é conhecida como a cidade das 7 colinas. Então, são 7 montes que tem em Roma. Então, existe uma mulher, existe uma igreja assentada sobre 7 montes. Qual que é essa igreja? É a Igreja Católica Apostólica Romana. Não tenho objetivo aqui de falar mal da igreja, estou falando algo que envolve o Apocalipse diante do Tratado de Latrão, certo? Que diz, lá no versículo 10, e são também 7 reis. 5 já caíram e 1 já é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, a partir do Tratado de Latrão, conta-se a partir do Papa que veio depois de Pio XI. E aí, os estudiosos, alguns teólogos, trazem que existiriam 7 papas, 7 reis. E a partir do 8º, algo aconteceria. Deixa eu olhar onde que está aqui. E a besta, lá a partir do 11, versículo 11.
e a besta que era e já não é. Ela também o 8º, e do 7 e vai à perdição. Aqui a gente vai entrar em algo um pouquinho polêmico. Algumas teorias trazem que o próximo Papa seria o falso profeta, tá? É uma das teorias. Teorias da conspiração, teorias que as pessoas falam, alguns estudiosos, alguns teólogos. É uma suposição. Então, estou trazendo aquilo que existe diante das profecias. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, o 8º, que vem após o Papa Francisco, seria alguém que realmente estaria totalmente conectado diante ao anticristo, que nós já vamos falar dele, tá? A Igreja Católica, ela é apostólica, fala de Jesus, prega Jesus, mas se o anticristo, ele é contra Deus, é contra Jesus, é contra a espiritualidade, o que esse próximo Papa, o que esse próximo rei traria contra o Cristo? Seria alguém que fará parte da Trindade, o 666. Talvez você já ouviu esse número, o número da besta. Então, o número 6. E você se lembra que eu falei lá de São Malaquias que ele previu 112 papas. Desde o início da história, ocorrem que existiram 266 papas, até agora, até o Papa Francisco. O próximo será o quê? 267. Se você que gosta de numerologia, se a gente somar os números, ele vai fechar o quê? 15. Soma o final, 5 mais 1 fecha 6. Ele seria uma das cabeças do 666. É uma suposição, é uma das teorias, tá? Você pode acreditar ou não. Eu estou trazendo aqui para você pensar, para você estudar, para você não ficar aqui, com a viseira. Então, é um dos pensamentos. Outros trazem, né, que o próximo Papa vai ser um grande revolucionário, vai trazer mudanças bastante profundas, mudanças que o Papa Francisco iniciou, mas que, né, pela questão da idade, pela questão política, né, pela questão das perseguições dentro da própria igreja, ele não pôde realizar. Mas é um Papa que vem com grande significado mundial. Então a gente vai aprender e vai precisar olhar muito para esse próximo Papa diante do que ele vai fazer, quais vão ser as ações tomadas e como que nós vamos nos comportar como os cristãos, como pessoas de bem, para a gente não entrar dentro da Trindade. Quem que é a Trindade do anticristo? É o anticristo, é uma pessoa que vai ter um poder muito grande diante da humanidade, de união, de paz, de amor, vai ter um carisma muito grande, vai querer unir em busca da paz, só que é uma paz falsa. A besta é o quê? O próprio ser das trevas, Lúcifer, né? O diabo, o Satanás, aquilo que você queira chamar. E o falso profeta é aquele que vai dar poder, é aquele que vai instigar a humanidade a olhar para essa figura e realmente reverenciar. Olha, o fulano é legal, o fulano é gente boa, nesse sentido. Aí faria parte da Trindade. Pode ser que sim, pode ser o Papa, pode, tá? Tem muito conteúdo no YouTube, podcasts que falam que o anticristo vem do papado, que o falso profeta vem do papado. Eu não acredito que o Papa seja o anticristo, tá? Mas pode ser parte de alguma dentro da Trindade, ou surgir dentro do próprio mundo religioso algum líder espiritual muito forte, até mais influente do que o Papa, podendo trazer uma influência para o anticristo, para essa pessoa humana que é intitulado o anticristo. Então nós temos que observar tudo, pensar, não levar nada ao pé da letra. Então, o Papa vai ser o anticristo. A gente não sabe, a gente precisa ver
Nós precisamos aguardar. Aqui eu estou trazendo as profecias, aquilo que são suposições, que podem ser e podem não ser. É para você pensar, é para você raciocinar. Quero dar boa noite para o Gabriel, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. E então pense, analise, não idolatre homens, não idolatre mensageiros, mentores, guias espirituais. Olha para Deus, olha para a espiritualidade. Que o teu norte, que o teu campo seja Deus, acima de tudo. Ah, mas o fulano cura as pessoas. Ah, aquela pessoa é iluminada. Muito cuidado com isso. Olha o que aconteceu lá com o João de Deus. Olha o que aconteceu com o Osho. Tá? E muitos líderes espirituais que, não posso falar, né? Coisa que eu vou me cortar, né? Fizeram coisas com crianças, mulheres, né? Você me entende. Tem palavras que não dá para falar ao vivo aqui, senão corta, cai a live. Tá? Eu tô aprendendo a fazer as lives aqui. Tem muita coisa que não dá para falar ao vivo. A gente tem que estar sempre se policiando. Então, olha para isso. Comece a observar. Comece a ter um discernimento, a filtrar as informações. Essas profecias que eu trouxe aqui é só uma parte. Tem muita coisa para acontecer. Segundo, tá? Alguns médiums, o anticristo já estaria entre nós e ele teria 18 anos. Ele teria 18 anos. É o Elon Musk? Não é o Elon Musk. Mas ele tem uma grande influência diante do próprio governo do anticristo. Pelo quê? Por aquilo, pela tecnologia, a inteligência artificial. Né? Hoje, tudo que a gente faça está sendo gravado, está sendo filmado. Hoje a gente fala alguma coisa, está tudo no chip do celular. Já estão colocando chip na cabeça para ler os pensamentos, para interpretar sonhos. Então tem muita coisa acontecendo no planeta. Tem muita coisa. Mas, segundo alguns médiums, o anticristo teria 18 anos hoje. E que ele tem essa missão de unificar. Ele pode se perder no meio desse caminho? Pode. Esperamos que não. Esperamos que Deus, a espiritualidade, ilumine a mente dele para que ele não faça isso. Porque se nós vamos olhar para a história, um dos anticristos pode ser o quê? Pode ser muitas questões, mas o Hitler, né? O Hitler, ele era considerado um anticristo segundo Nostradamus. Ele foi considerado um anticristo. Então, por quê? Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, que era unir a Europa. E ele fez isso, ele uniu. Só que no meio do caminho ele se deturpou. Então, são coisas que a gente precisa observar. O anticristo pode ser uma instituição? Pode. Pode ser um grupo de pessoas? Pode. Tudo é possível. Nós precisamos questionar e não tomar tudo como verdade absoluta diante da nossa vida. Outra questão aqui que eu quero trazer para vocês sobre as previsões de Nostradamus para 2025. Ele mostra algumas questões envolvendo o nosso Brasil, a nível também mundial. Ele traz que atividade vulcânica e inundações no Brasil. Inundações a gente percebeu ano passado, né? O que está acontecendo esse ano está se repetindo. As chuvas estão acontecendo e os rios estão enchendo muito rapidamente, estão transbordando rapidamente. Nós vimos as cheias, maior enchente da história do Rio Grande do Sul no ano passado. A gente está olhando São Paulo, Rio de Janeiro debaixo d'água, né? As enchentes que ocorreram lá no Nordeste também, uma grande seca, depois enchentes. Então, essas inundações está marcado segundo as previsões de Nostradamus. Atividades vulcânicas, no Brasil não tem vulcão, mas nada, né, impede de que situações daqui a pouco climáticas possam ocorrer e afetar o nosso Brasil. Né? Um vulcão na Bolívia, um vulcão no Chile pode afetar a fumaça, pode afetar muitas coisas diante do país.
Guerra e peste na Europa, né, algo que Nostradamus previu para 2025, está lá no jornal O Povo. Tá aqui. Depois, se você quiser, eu te mando todos os links, me manda um direct, me chama no WhatsApp. Eu quero ver as fontes aí que você pegou. Me manda, que eu te mando todos os links. Eu não vou ler todas as quadras aqui de Nostradamus, só vou falar alguns pontos principais. E ele traz aqui, Nostradamus também teria previsto que a Europa enfrentará guerras e epidemias em 2025. Nós estamos vendo a guerra, mas também ele traz o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Nostradamus traz uma colisão cósmica. Essa quadra é interessante, porque aí eu vou fazer o link com Chico Xavier. Nostradamus traz: do cosmos, uma bola de fogo surgirá, um prenúncio do destino. O mundo implora. Ciência e destino e uma dança cósmica, o destino da Terra, uma segunda chance. Aqui fala de uma colisão, um meteoro, um asteroide podendo entrar em colisão com a Terra em 2025. Porém, as previsões de Nostradamus, elas não são precisas diante do ano. Aqui são os estudiosos que estudam, calculam e observam a questão dos anos. Mas o que isso tem a ver com Chico Xavier? Chico Xavier trouxe, diante desse livro aqui, O Caminho da Luz. Leia, é um livro do Emmanuel. Ele traz uma questão muito forte sobre a Europa, que a Europa passaria por um grande processo de desolação, de tristeza e de desolação. Leia esse livro, A Caminho da Luz. Então ele traz que a Europa passaria por um grande período amargo de tristezas, desolações e destruições. E o que isso tem a ver com o asteroide? Chico Xavier falou que um asteroide iria cair na Terra? Não, em nenhum momento. Porém, pessoas próximas ao Chico Xavier trouxeram informações. Um dos mais próximos, o Geraldo Lemos, procura no YouTube, coloca lá no YouTube, asteroide Geraldo Lemos. Vai aparecer o vídeo da entrevista dele no Paranormal falando sobre o asteroide, que poderia, ocorrer uma queda de um asteroide. Como é que o Geraldo traz? Diante das conversas e das leituras dos estudos de 550 livros de Chico Xavier, que isso poderia ocorrer. E a união de previsões de vários médiuns da Argentina, do México e do Chile, que também previram essa mesma questão. Pessoas que são contatadas pelos extraterrestres, que receberam essa informação, e médiuns que também receberam orientações dos espíritos, onde as informações foram se casando. E provável, pode acontecer ou pode não acontecer, a queda de um asteroide na Itália em 2027. E aí nós vamos lá para a Bíblia de novo, que fala que a cidade, a mulher que está sobre as 7 colinas, seria destruída. E o que isso tem a ver? Será que não tem a ver com uma questão climática? Uma questão geológica? Será que a queda da igreja se diz respeito, sim, a uma estrutura filosófica que vem por milênios? Ou será que essa queda que é prevista lá em Apocalipse não vem ser realmente uma queda material? Uma queda da própria estrutura do Vaticano? São muitas coisas que a gente precisa pensar. Então pode ser que realmente o próximo Papa ele não venha a ter aqui como trouxe São Malaquias. A cidade das 7 colinas será destruída. Talvez a igreja não seja destruída, a filosofia não seja destruída, a ideia e o propósito, mas a matéria, a estrutura, e aí casa com a informação que esse asteroide pode cair na Itália em 2027, dizimando toda a Europa e a América do Norte. E aí, aquele povo começa o quê? Migrar para a América do Sul.
E aí entra esse livro aqui, Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil já é a pátria do Evangelho. É o país mais católico do mundo, é o país que tem mais número de espíritas, é o país que está crescendo forte o protestantismo, então já é a pátria do Evangelho. As pessoas já buscam fortemente a espiritualidade, mas o coração do mundo será o centro, aonde nesse livro fala que o Brasil vai ser realmente não só o celeiro do mundo, mas o coração, aonde o mundo, o planeta, vai se reconstruir a partir do Brasil. Então envolve ali muitas questões que nos trazem essas informações, que a América do Norte viria para o Brasil, a África, a Austrália, países da América do Sul para se reerguer como migrantes. Então, são informações, são previsões. Você pode acreditar, sim ou não, continua estudando, continua se dedicando. E dentro da transição planetária, tem esse outro livro, Data Limite, que é um outro livro maravilhoso, Data Limite, segundo Chico Xavier, Juliano Possati e Rebeca Casagrande. Traz que, a partir de 2019, começou um grande período de transição, de transformação diante do nosso planeta. A Data Limite, talvez você tenha assistido o filme em 2012, tenha visto o calendário Maia, vai terminar o mundo em 23 de dezembro de 2012. Passou, não acabou o mundo. Tem gente que brinca, diz que o mundo acabou e nós somos as pessoas que ficaram, né? Mas o mundo não acabou. Acabou o quê? Aquele período, aquele ciclo. E um novo ciclo começou a partir de 2019. Então, a partir daquele momento, a Terra começou, sim, um grande processo de despertar, de expansão, de mudanças, de transformação. O que aconteceu em 2020? Pandemia. O que aconteceu em 2022? Guerra começou, então são muitas coisas. E as coisas estão ficando mais intensas. Talvez você está me assistindo, você está percebendo isso. Tudo está sendo mais intenso. Não está sendo uma coisa pacífica, uma coisa equilibrada. As coisas estão ficando intensas. As coisas estão ficando bastante calorosas. Tudo é intenso. Por quê? É como Jesus disse. A mulher, quando ela vai dar à luz, começam as contrações e ela vai aumentando. E Jesus disse, a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, vai ser como uma mulher prestes a dar à luz, que as dores vão aumentando. Então, questão climática, questão econômica, muitas coisas começam a acontecer e nós precisamos prestar atenção nisso. Observar. A volta de Jesus diante da Bíblia é a volta, sim, de uma consciência crística para o planeta. E a Bíblia diz que Jesus virá nos céus com os anjos e todo olho o verá. Aí entra a grande aparição dos nossos irmãos extraterrestres se mostrando para toda a humanidade. Então, isso é um tema para uma próxima live. Mas a volta de Jesus se dá não apenas na essência crística do Jesus, mas se dá numa grande consciência que todos nós fizemos parte de uma grande família universal e existem nossos irmãos de outras galáxias que começam a se mostrar para nós uma grande aparição. Aí aparecem as naves, desce uma grande nave que é chamada Nova Jerusalém e aí começa uma nova era planetária. Depois de muitas coisas que ocorreram. Eu acredito que a nossa geração pode ser que veja? Pode ser. Porém, vai depender muito da nossa consciência, do nosso conhecimento e daquilo que a gente vive diariamente. A live de hoje não teve intuito de te causar medo, mas sim de te instigar a procurar um pouquinho mais conhecer as profecias. Nostradamus, São Malaquias, a Bíblia, o Apocalipse, Tratado de Latrão, Chico Xavier, muitas coisas, muitas informações. Te recomendo a procurar também dentro dos próprios, ali do podcast, do YouTube, acompanhe a Mônica de Medeiros, um conteúdo maravilhoso, ela fala um pouquinho mais sobre profecias,
procure ali o Geraldo Lemos para você fiquei interessado nessa questão do meteoro, do asteroide, coloca lá no YouTube. E tem um conteúdo, né, sobre o Daniel Mastral. Daniel Mastral, tudo que ele falou está acontecendo. Ele falou que o Trump ia voltar, falou sobre muitas questões que ocorreram já. Ele acabou, né, desencarnando no ano passado. Mas tem muito vídeo dele no YouTube e ainda as pessoas falam muito sobre ele. É um conteúdo para você o quê? Filtrar. Mas é um assunto que você pode também pesquisar para você abrir a tua mente. Então, procure estudar, procure abrir a tua consciência, procure se aprofundar nisso. Não fica só nessa viseira. Procure entender que existe o todo. Existe algo que a gente vê e muita coisa que a gente não vê. Tem teorias dizendo que o Papa faleceu quando ele estava no hospital e que agora que a igreja divulgou, mas ele estava ontem lá na praça. Aí já tem teorias que dizem que eram sósias, que eram pessoas mascaradas. Tem muitas viagens também. Se a gente vai olhar para tudo, tem muitas vezes que a gente pode pirar, a gente fica meio fora. Mas filtre todas as informações. Traga para a tua mente, para o teu coração, aquilo que faz sentido para você. A gente aguarda, né, os próximos capítulos e, quem sabe, a gente perceba que o próximo Papa seja, sim, romano, que seja alguém que vai adotar o nome de Pedro ou que venha de uma linhagem europeia. Pode ser, na minha suposição, como eu disse para vocês, eu acredito que vai ser o cardeal Pietro Parolin. É ideia minha, da minha cabeça, tá? Eu acredito que possa ser, mas posso estar errado. E olhe para as profecias com um olhar aberto, não com um olhar radical. Procure estar olhando, olha isso, olha aquilo, olha as fontes, vai pesquisar na história, vai pesquisar na teologia, na filosofia, observe tudo. E aí sim você tira a suposição daquilo que realmente pode acontecer. Mas tudo que está para acontecer pode ser mudado. Uma profecia, ela pode ser mudada. Ela pode realmente tomar um rumo totalmente diferente. Então, se a humanidade caminha para esse ponto, isso pode mudar através da fé, da oração e do propósito que a gente tem diante da vida. Esse livro aqui, Data Limite, ele fala que 1969, que foi o ano que o homem pisou na Lua, 50 anos, 2019, se a humanidade não entrasse numa guerra nuclear em 50 anos, o planeta iria entrar na transição, na regeneração. Mas se o planeta entrasse numa guerra nuclear, muitas coisas iriam acontecer. Mas o planeta não entrou. Então, poderia acontecer? Poderia, mas não ocorreu. Então, leia esse livro. Ele fala sobre extraterrestres, fala sobre contatos, fala sobre muita coisa legal. Você vai gostar bastante sobre esse livro. Tem um documentário, Data Limite. Bota no YouTube. Documentário Data Limite. Assista o documentário. Você vai gostar. Tem o documentário também Nova Terra, do mesmo autor, documentário Nova Terra. Assista o Data Limite, depois você assiste o Nova Terra. Vai fazer muito sentido para a tua vida. Eu espero que você tenha gostado da live, que tenha tirado suas dúvidas, mas muito mais instigado a mais dúvidas, para que você pesquise, para que você leia, para que você realmente esteja aberto ao conhecimento. E agora, vamos para a orientação do tarô. Para você que ficou comigo desde o início, eu sei que foi uma live talvez cansativa, né? Bastante informação, mas procure pesquisar, procure estar aberto. Pesquise Nostradamus, São Malaquias, o livro do Apocalipse, Chico Xavier, outros médiums. Então tem muito conteúdo legal para você pesquisar, para você ler, para você estudar. Não tire nada como verdade, sempre questione. Questione, isso mostra a tua inteligência. Seja uma pessoa questionadora. Mas por que ele falou isso? Mas por que isso pode ser interpretado de uma forma? Isso pode ser interpretado de outra? Questione. Questione para que a tua mente possa se expandir cada vez mais. E quem está ao vivo já mentaliza como é que vai ser os teus próximos meses, até
até o final do ano. Mentaliza 1, 2 ou 3 e coloca ali nos comentários. 1, 2 ou 3 é através de você marcar ali nos comentários que você se conecta com a energia do tarô. 1, 2 ou 3, como é que vai ser o teu próximo ano? As cartas já estão pulando aqui, já querem sair, já querem ser mostradas. 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. E não deixa de curtir esse vídeo, de curtir. Se você gostou, compartilha, esse conteúdo vai ficar gravado aqui no Instagram. Eu vou colocar lá no meu canal no YouTube para você assistir também. Mas esteja com a mente aberta. Tem muitas informações. Nós vamos passar, assim, por um processo bastante intenso a nível planetário diante da nossa existência, mas com fé, com força, com garra, com determinação, com otimismo, nós vamos passar por tudo. Então, olha para Jesus, olha para Deus, que o teu Deus esteja no céu, não um homem, não um homem. Os homens erram, os homens mentem, os homens falham. Deus não mente, Deus não falha e Deus não erra. Então se conecte a Deus. Acima de tudo, se conecte a Deus. Cuidado com o anticristo, né, com a trindade, que não vai ser tão legal. Então, observe sempre os teus propósitos. Não se venda diante daquilo que a humanidade pode te ofertar. 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. 1, 2 ou 3, estão comentando, vai mentalizando como é que vai ser o teu ano, como é que vai ser até o final do ano, o que se reserva para você até o final do ano, até o final de 2025 e início de 2026. Mês que vem, provavelmente, já teremos um novo Papa e muitas mudanças começam, né? Então vai se observando, observe a tua vida, observe o teu dia a dia, observe. Essa é a palavra. Observação, atenção e mente aberta, tá? Mente aberta. Volte, assista essa live quantas vezes você desejar, se o canal aqui, se a plataforma não derrubar a nossa live. Né? Esperamos que não derrube. Né? Quando a gente fala questão assim de profecias, né? Tem muitos colegas nossos sendo derrubados os vídeos, porque tem pessoas que não querem que você saiba a verdade. 1, 2 ou 3, vamos tirar a carta para saber como é que vai ser o teu ano, até o final do ano. Qual que é a energia para os teus próximos meses? Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. E amanhã, 7 horas da manhã, eu estou ao vivo no Café com Terapia. Te convido a estar comigo de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Para você que escolheu a carta número 1, Rainha de Ouros, momento de você realmente aparecer. Teus próximos meses, até o final do ano, cuida bastante da tua aparência, cuida da tua vaidade, usufrua mais da vida, vai ser meses muito legais, tá? Mas tenha cuidado com o ego, com o orgulho. Olha a roda da fortuna. Movimentos vão acontecer. Então vão ter ciclos muito legais, muito bons, muito bacanas. E vão ter ciclos que vão mexer com o teu ego. Então presta atenção nisso. Trabalhe fortemente a tua humildade, que vai ser um ano, vai ser próximos meses bons, mas que vão ter altos e baixos, principalmente na questão do ego. Mostra-se para o mundo, trabalha o teu corpo, cuida da tua aparência, cuida da tua roupa, cuida de você, mas não deixa o ego tomar conta do teu coração. Para você que escolheu a carta número 2, 2 de copas, vai casar, para você que escolheu o 2, a carta da união. Então a carta da união representa, sim, união a nível afetivo, mas também união a nível de negócios, a nível de parcerias, muitas amizades, muito amor, muitas coisas boas. Então, os próximos meses se mostram fortemente você conectado ao teu parceiro, à tua parceira, diante de um relacionamento, mas também perante as tuas amizades. E olha aqui a Princesa de Ouros, trazendo fortemente o quê? A conexão com a natureza, a conexão com a verdade, a conexão com a ética, diante do amor, diante da simplicidade.
simplicidade, é isso que se mostra para os teus próximos meses. Então, forte conexão sim, a nível afetivo, mas a nível de parcerias, de amizade, de negócios, viagens, passeio, com muita humildade, com muita ética e com muita conexão com a tua própria fé. Para você que escolheu a número 3, a carta do louco. Então, loucuras vão acontecer nos próximos meses. Loucuras positivas, tá? Vai ser realmente um período de inícios, recomeços. Então, os próximos meses, até o final do ano, vai ser um ano de você começar coisas novas. Se permita a renascer, se permita a dar o passo. Acredita, tá com a ideia de abrir o teu negócio? Vai lá e abre. Tá com a ideia de fazer algo diferente? Vai lá e faça. Acredita no teu potencial. E olha, o 8 de paus, tenha foco. Foco. É essa palavra que te pede para os próximos meses. Foco, liderança, novos negócios, novas oportunidades para você crescer e ser tudo o que você nasceu para ser. Minha gratidão, somente gratidão a você que aí me acompanhou até esse momento. Agora é 10 horas e 6 minutos. Minha gratidão e eu te desejo que você possa ter observado as previsões que nós conversamos na live de hoje e que isso possa ter te instigado a estudar mais, a abrir mais a tua mente e que você possa se abrir à tua espiritualidade, não ficar com a viseira, mas abrir a tua consciência para todas as informações que realmente se abrem diante do teu ser. Uma linda noite para você, repleta de amor, de alegria, que Deus te abençoe e amanhã eu te espero às 7 horas da manhã, ao vivo, no Café com Terapia. Te peço que você curta esse vídeo, que você compartilha, manda esses aviãozinhos para os teus amigos e que você possa brilhar. Fica atento aos sinais, fica atento à espiritualidade e não deixe de ser feliz. A vida é para a gente ser feliz, viver com alegria, com otimismo, olhando para frente, olhando para Deus. Uma excelente noite para você, brilha a prosperidade, gratidão a todos que estiveram ao vivo e a você que talvez vai assistir na gravação. Uma linda noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, não sei a hora que você está assistindo, você também faz parte dessa energia. Tudo de bom e até a próxima live.